Pessoal da licenciatura, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, essa semana eu vou subir um vídeo pontuando uma tétrade de pensadores do século XX que começa com Karl Popper, aí vem o Thomas Kuhn, depois vem o Imre Lakatos e o Paul Feyerabend. Tá? Então esses quatro pensadores, eles se contradizem, eles dialogam de certa forma com um momento histórico da humanidade, que é o momento entre que coincidiria mais ou menos com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, a crise de 29, muitos ainda eram adolescentes, mas aí o início da produção científica deles no pós-Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, descoberta de fissão nuclear, ou seja, as coisas, a humanidade ela evoluiu para um certo campo e de um outro certo modo houve um processo de involução. Então, se a gente for pegar a maturidade intelectual dos quatro pensadores, do Popper, que é era um pouco mais velho, mas se a gente for pegar e tentar traçar uma cronologia, esses quatro pensadores, o Karl Popper, o Thomas Kuhn, o Imre Lakatos e o Paul Feyerabend, eles de certa forma dialogam com um momento histórico, ou seja, um momento histórico exatamente posterior à Segunda Grande Guerra Mundial, que coincidiria com a chamada Guerra Fria, tá? O Lakatos, se não me engano, ele era húngaro e precisou fugir da Hungria por perseguições do nazismo, por perseguições do stalinismo, tá? Aí o Popper, ele é obrigado a migrar da Áustria, onde ele nasceu, em 1902, e falece em 1994, ele é obrigado a migrar da Áustria para Nova Zelândia, então parte da produção do Popper acontece na Nova Zelândia e uma outra parte da produção do Popper acontece na Inglaterra. Então, se a gente for pegar o pensamento do Popper, ele traz consigo uma concepção de que a ciência ela acontece através de processos, de métodos científicos que necessitam ser falsificados. E há um exemplo clássico do Popper que diz que não é porque eu vi cisnes brancos a minha vida inteira que eu não posso, aliás, que eu posso afirmar que não existem cisnes de outra cor, ou seja, todos os cisnes são brancos. Então, para o Popper, a ciência ela perpassa um conceito que deve ser, que ela assim, o processo de produção científico ele deve perpassar a ideia de que todo conhecimento científico, para parar em pé, ele precisa ser falsificável. Ou seja, se esse conhecimento científico parar em pé depois das sucessivas falsificações, temos, a princípio, um conhecimento científico provisório. Então, no olhar popperiano, a ciência ela deve ser trespassada, ela deve ser perpassada, ela deve ser atingida por elementos de falsificabilidade. Ou seja, se a ciência parar em pé, sendo falsificada, se os mecanismos de dizer que não é ciência, esses mecanismos de pontuar que essa ciência ela não consegue parar em pé, se ela não conseguir parar em pé, ela não é um conhecimento que deve ser tido e havido como algo a ser levado em consideração. Então, para o Popper ele foi um filósofo, o Popper estudou geometria, o Popper estudou geografia, o Popper estudou matemática. Então era um indivíduo de um cabedal de saberes gigantesco. A origem dele era judaica, por isso que ele foi perseguido na Áustria.
Tá? Então a Áustria ocupada pelo nazismo lá em 1938, na Anquilus, que é o processo de esse processo de unificação Áustria-Alemanha, o Anschluss. Então o Popper ele é obrigado por ter ascendência judaica, o nazismo dominando a Áustria, essa ideologia de extrema direita chamada nazismo, nacional-socialismo. Então, o nazismo ele dominando a Áustria, o Popper é obrigado a migrar, tá? Então, o Hitler tinha um chefe de propaganda chamado Joseph Goebbels. O Goebbels falava que toda vez que ele via um intelectual, a vontade dele era pegar a pistola, e a pistola aí, pessoal, é a arma, tá? Então, pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do intelectual. Então, a situação do Popper na Áustria para fazer ciência na Áustria nos anos 30, anos 40 ficou insuportável e ele é obrigado a migrar. Então, para o Popper, todo conhecimento é falível, por natureza. Então, não existe um conhecimento que consegue criar raiz na visão popperiana. Então, esse falsificacionismo, a ideia de falseabilidade da ciência, ela é inerente à própria ciência, porque a ciência, pro Popper, ela é um conhecimento falível, limitado. Então, observar o Popper é observar o conceito de que para o Popper, a ciência, ela não, como eu disse anteriormente, ela não cria raiz. O método indutivo, esse método que parte do particular para o geral, ou seja, de um evento particular eu explico o geral, ou seja, de um cisne branco eu consigo perceber que todos os cisnes são brancos, porque na minha vida eu só vi cisnes brancos. Mas para o Popper, o olhar popperiano dizia, olha, isso não condiz com a realidade. O método indutivo, esse método do particular para o geral, ele não cola em ciência. Então, pensou no Popper, pensa nesse indivíduo que observa a ciência a partir de uma noção de que a ciência ela é falível e ela é falsificável. O outro grande teórico, pessoal, do século XX é o Thomas Kuhn. Então, o Thomas Kuhn, ele parte de uma noção de paradigma. Então, se a gente for pensar em paradigma, o paradigma que perdurou por quase 1000 anos, desde a Grécia Antiga até a Idade Média, foi o fim da Idade Média, início da Idade Moderna, foi o geocentrismo. Então, o modelo aristotélico ptolomaico, onde a Terra consistia no centro do planeta, não, no centro do universo. Então essa perspectiva geocêntrica, ela foi muito cara à igreja, porque a igreja acreditava, olha, se a Terra é o centro do universo e o céu é o limite, Deus está no céu, a igreja está na Terra. Então a igreja é o centro, tá? Se a Terra é o centro, a Igreja Católica é a instituição mais forte desse período, foi se constituindo durante o período de mais ou menos 1000 anos, uma verdadeira potência. Então o que acontece? O geocentrismo do Ptolomeu, o geocentrismo do Aristóteles, eles passam a ser muito caros à Igreja. Agora vem um grupo de pensadores observando o Kuhn, por exemplo. Então o Kuhn dizia, olha, um paradigma ele só perde o seu poder na hora que ele se enfraquece e vai gerando contradições. Essas contradições chegam um momento que elas ficam insuportáveis. Então essas contradições insuportáveis, elas encaminhariam, se observaria a possibilidade de um novo paradigma. Então, para o Kuhn, a ciência só existe a partir dos paradigmas. Então, o instante, pessoal, do paradigma geocêntrico para o paradigma heliocêntrico, ou seja, o geocentrismo de Ptolomeu e de Aristóteles, e o
heliocentrismo de Copérnico, de Descartes, de Newton, então, de Galileu principalmente, então Copérnico, Galileu, depois Newton. Então, observar o momento de transição entre o geocentrismo ptolomaico-aristotélico e o heliocentrismo de Copérnico, de Galileu e de Newton, esse momento de transição entre esses dois eventos, entre esses dois paradigmas, nesse instante a ciência ela busca, ela não pode se alicerçar no antigo, o novo não tem suficientemente força para suplantar o antigo, então é nesse instante que ocorreria, e no momento em que uma grande mudança se avizinha, o Kuhn chama isso de ciência extraordinária. Então, o momento de transição entre um paradigma e outro, o Kuhn chama de ciência extraordinária, tá? Então, olhar o Kuhn é observar que a ciência ela vive de paradigmas. Então, um paradigma ele só é suplantado totalmente quando um outro paradigma tiver força suficiente para suplantar o primeiro. Mas o Kuhn também dizia que é incomensurável, não tem como medir a força de um paradigma, não tem como medir o tamanho e o poder de um paradigma. Então, para o Kuhn, a ciência ela aconteceria, melhor dizendo, através dessas transições de um paradigma para outro. Então, a ciência ela precisa do paradigma para existir. É incomensurável a força dos paradigmas. Então, esse momento de transição de um paradigma para outro, o Kuhn chamava isto de ciência extraordinária. Então, pensou Kuhn e Popper dizia que a ciência ela é falsificável, ela só pode ser falsificável. Então, ela só para em pé para o Popper se ela for falsificável. E se ela suportar, principalmente a ciência, ela só vai trazer método a partir do momento que essa ciência ela for passível de ser falsificada. Então, conseguiu falsificar, a ciência parou em pé. Se parar em pé, ela é ciência. Se não parar em pé, parte-se para uma outra possibilidade. Pensou no Kuhn, pensa nessa visão dos paradigmas. Então, os paradigmas justificariam a existência do método científico. Então, o método científico do Thomas Kuhn é baseado na ideia de uma ciência e que essa ciência ela é passível de existir a partir de certas normas, de certas regras, de certas possibilidades, de certas visões. Então, na visão do Kuhn, o paradigma justificaria a ciência. Só a ciência pelo paradigma. Então, observou Kuhn, observe o paradigma, tá? O outro é em Lakatos. Lakatos nasceu em 1922, faleceu em 1974. Lakatos também, de certa forma, dialogaria tanto com Kuhn quanto com Popper, tá? Então, para Lakatos, a ciência, as teorias científicas, elas são falsificáveis e o papel da experimentação está exatamente em justificar se essa ciência para ou não em pé. Então, o progresso científico ele evolui por meio de refutação de teorias, então, não suficientemente estruturadas. Então, se a sua teoria não for suficientemente estruturada, ela não suporta a falseabilidade, ela não suporta a negação. Então, se parar em pé na visão do Lakatos, é ciência. Se não parar em pé, se não passar pelo crivo da falseabilidade, se não conseguir ser suficientemente estruturada para suportar a ação dessa falsificação, a ciência, esse modelo científico, ele não é o suficiente para parar em pé. Então, de certa forma, o Lakatos dialoga com as posições do Kuhn com relação à ideia de que a ciência ela é paradigmática
Então, o paradigma ele faz com que a ciência se justifique e a alternância de acumulação e revolução. Então, acumulou conhecimento, um outro salto, eu tenho uma revolução. Então, o Kuhn falava de revoluções nas estruturas científicas, tá? Então, para o Lakatos tem essa concepção. Então, há saltos a partir da refutação, se a refutação se suportou a refutação, permanece enquanto ciência, se não, pula, muda para um outro modelo. Então, alternâncias entre acumulação e revolução. Então, acumulou, formou um paradigma, esse paradigma se estruturou, há contradições, e se há contradições, chega um momento que este paradigma não suporta e aí passa-se para um outro paradigma. Então, olhou para Lakatos, pensa que as teorias científicas elas são elas são passíveis de serem falsificadas. Se suportarem essa falsificação, ela se mantém, forma-se um paradigma, tá? Se não suportar, entre aspas, jogaria-se fora aquilo que se pensou e parte-se para um novo modelo de ciência. Então, alternância entre acumulação e revolução. O que distingue a ciência da não ciência também seria para o Lakatos o paradigma. Tá? Então, aquilo que é ciência e o que não é ciência é aquilo que suporta a negação. Então, Lakatos, ele de certa forma dialoga com Kuhn e dialoga com Popper. O outro grande pensador, pessoal, aí das primeiras 3 décadas do pós Segunda Guerra Mundial é o Paul Feyerabend. Então, Paul Feyerabend, ele nasce em 1924 e morre em 1994. Então, Feyerabend é aquele indivíduo que eles chamam de anarquismo metodológico. Há um livro do Feyerabend que é contra o método, tá? Não contra a ciência, contra o método. Então, Feyerabend ele é totalmente influenciado, pessoal, pelos anos 60. Se não me falha a memória, ele mora nos Estados Unidos. Então, ele vive nos Estados Unidos, também fugido da Europa por causa do nazismo. Então, ao morar nos Estados Unidos, ele é influenciado pelos movimentos de contracultura, ou seja, o movimento hippie, movimento pelos direitos civis, surgimento das marchas de Martin Luther King nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em Atlanta, então na Geórgia, então com Malcolm X. Então Malcolm X de certa forma conversando esses tempos atrás com o professor Jamal, que é assim amicíssimo da Valquíria. Então o Jamal pontuou que há uma tentativa de dicotomizar Martin Luther King e Malcolm X. Ambos são continuidade, entre aspas, claro que com todas as aspas. Então, Luther King e X seriam pontas de um mesmo novelo. Então, a luta do X e do Malcolm X e a luta do Luther King seriam contra a discriminação terrível que campeia nos Estados Unidos da América. Então, pensando no bojo, no estofo de toda essa luta, essas brigas metodológicas e as contradições entre o Pacto de Varsóvia e o chamado OTAN, os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o universo do Feyerabend, ele é um universo totalmente transpassado pelos movimentos civis. O Feyerabend dizia que a ciência não deve ser, como poderia dizer, instrumento de 2 ou 3 só. O Feyerabend falava que a ciência ela tem que ter um caráter quase democrático. Então,
as aulas públicas, audiências públicas, elas deveriam perpassar a ação do cientista e não ficar numa torre de marfim pesquisando, escrevendo artigos para ser lidos em congressos para iniciados. Então, para o Feyerabend, a ciência ela é uma ciência que deve perpassar e melhorar as condições sociais das pessoas. Então, só há ciência de fato e de direito se essa ciência for humanizada. Para o Feyerabend, não existe uma fórmula pronta, não existe uma receita de bolo. Olha, deu certo o evento assim. O Feyerabend falava das possibilidades do onírico, que um dos exemplos é que um cientista sonhou que uma cobra estava mordendo o próprio rabo, tá? Então, o universo do onírico, o universo do sonho, o universo da sociedade, as lutas sociais, as lutas por direitos, elas influenciam direta e indiretamente a obra do Feyerabend. Então, não há uma fórmula pronta em ciência. Os paradigmas para o Feyerabend, como para o Kuhn e para o Lakatos, eles são incomensuráveis. Não tem como medir um paradigma. Então, o caráter incomensurável do modelo científico, o caráter incomensurável da ciência. Então, não há como medir paradigmas, tá? Então, observou o Feyerabend, pensa nas possibilidades, pensa em universos onde a ciência não fica fechada em si. Ou seja, olha, ciências humanas ciências exatas é isso, ciências biológicas é isso, ciências humanas é isso. Para o Feyerabend, isso era a ciência, ela era um amálgama de todas as possibilidades. Então, nada garantia que o universo das ciências exatas não pudesse ser contaminado pelas ciências humanas, pela antropologia, pela sociologia, pela geografia, pela história. Então, para o Feyerabend, as possibilidades das ciências em geral, elas perpassariam concepções de que elas se intercambiariam. Não existe uma ciência fechada. Então, e o Feyerabend também falava que existe uma confusão gigantesca entre as descobertas, ou seja, você chega a uma descoberta, descobriu algo novo. Não, para o Feyerabend isso não era produto de um método científico fechado, quadrado, olho no microscópio. Para o Feyerabend era possível que você dialogasse com N outras coisas. Então, descobriu algo, provou algo. Agora, para o Feyerabend era difícil essa conexão entre a descoberta e a justificação, e a justificativa. Ou seja, a justificativa do evento científico para Feyerabend era extremamente complexa, porque ela passa por linearidade, ela passa por método. E o livro do Feyerabend, contra o método, ele foi escrito como uma provocação do Lakatos. Então Lakatos ia escrever um livro chamado A Favor do Método, e o Feyerabend ia escrever um livro contra o método. Então o Feyerabend, no livro dele, ele carregou as tintas nas concepções dele. Então chegaram a chamá-lo de anarquista metodológico. Então o anarquismo, ele é um sistema, vocês sabem muito bem, que ele nega a existência da ordem, ele nega a existência do Estado. Então o Estado não existe para o anarquista. Então há um ditado anarquista antigo que diz: ai governo sou contra. Então, o Feyerabend foi chamado de anarquista metodológico pelo fato dele romper com o primado do método quadradinho. Então, para o Feyerabend, as possibilidades eram inúmeras. Então, às vezes, o acaso ele promoveria descobertas. Então, às vezes, observando um evento X, você vê algo que não está dentro dos manuais. Então, o Feyerabend trata essa concepção
de que a ciência não está pronta, ela não tem um método, o que vale para o que vale para um evento científico, o que vale para um objeto pesquisado, não vale para outro, tá? Então os quatro teóricos, no fundo, eles têm as suas concepções, eles têm as suas idiosincrasias, as suas crenças, mas eles trazem consigo elementos que os unem, principalmente pelo momento histórico em que estão envolvidos. Então a ciência ela seria produto de várias possibilidades no olhar do Feyerabend. No olhar do Popper, a ciência ela só para em pé se ela for negada, se ela for falsificada. Ou seja, se ela suportar a negação, se ela suportar a falseabilidade, ela para em pé e ela é uma ciência provisória. E para o Kuhn, as revoluções científicas elas aconteceriam a partir do momento em que um paradigma ele vai perdendo o seu poder, a sua força, o seu dogma e num outro instante esse paradigma ele passa a ser questionado. Então o ato de questionar a ciência, essa ciência do Kuhn, ela partiria do conceito de que os paradigmas eles têm uma força e num dado momento eles passam a ser questionados porque as verdades desse paradigma já não justificam as ações daquele modus operandi de pensar. Então pensou nesses quatro indivíduos, pensa em cientistas, pensa em filósofos, pessoas que estudaram filosofia da ciência, história da ciência. Então eles tinham como escopo, eles tinham como ferramental uma forte estrutura de pensamento e conexões possíveis, tá? Para terminar, pessoal, essa semana eu não vou subir uma atividade propriamente dita, porque eu estou muito contente com o material que vocês subiram. Eu tenho uma porção de textos para corrigir de vocês ainda, e aí eu quero que vocês utilizem esse tempo para fazer as vossas PCCs. Então, as vossas PCCs, elas devem ser feitas em formato de vídeo. Pode ser, eu prefiro que seja grupos de 5 pessoas e aí que vocês me enviem pelo WhatsApp, que vocês me enviem lá pelo Moodle, tá? Então utilizem os canais, me mandem por aqui mesmo, tá? Eu acho que vocês têm o meu número de WhatsApp, tá? Mandem os vídeos lá no Moodle, mandem os vídeos, se for possível, no meu e-mail. Então, fiquem à vontade, tá? Escolham um tema que é de vosso agrado. Eu prefiro que seja assim. Escolham um tema que é do vosso agrado. Discursem sobre ele como se vocês estivessem numa aula, tá? Então, o vosso vídeo pode ser... Sim, pede-se que não estoure 5 minutos, mas se estourar também, paciência, tá? Então, muito obrigado por existirem na minha vida durante esse semestre. Aprendi muito com os vossos textos. Queria ter assim, estado tete a tete com vocês, frente a frente. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida e até vai se saber o ano que vem se a gente não vai estar. Creio que se tudo correr bem, a gente vai estar